Amém, graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos refletir sobre hoje, na verdade, sobre o tema pedras no meio do caminho. Eu não sei o que você costuma fazer quando surgem pedras no meio do seu caminho, né? Na verdade, quem em algum momento registrou essa experiência foi Carlos Drummond de Andrade, né? Eu não sei se você, quando ouve essa expressão, pedras no meio do caminho, lembra dele, né? Quando ele falou que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Eu lembro quando eu estudei literatura no ensino médio, eu achei profunda essas declarações de Carlos Drummond de Andrade. Mas é muito interessante pensarmos sobre isso. O que nós fazemos? Qual a nossa reação diante de pedras no meio do caminho? Eu fiquei imaginando o que aconteceu com Carlos Drummond de Andrade diante dessa pedra. Que tamanho era essa pedra? Onde é que estava essa pedra que levou ele a se inspirar a escrever um poema justamente sobre isso? E eu fiquei pensando que a pedra, às vezes, ela toma uma dimensão tão grande na nossa vida que ela não sai da nossa cabeça. E a gente fica pensando o tempo todo naquilo, naquela situação, naquela dificuldade. E às vezes uma pequena pedra se transforma nessa famosa pedra no meio do caminho. Poderia ter sido só uma pedra, passaria despercebido. Mas agora, durante décadas, essa famosa pedra no meio do caminho é lembrada. E é por isso que eu lhe pergunto, o que você faz quando você encontra uma pedra no meio do caminho? E eu fiquei lembrando de Davi, porque haviam pedras no meio do caminho de Davi, e ele coletou essas pedras e usou como arma para destruir ali o gigante Golias. Eu fiquei pensando também na história de vários patriarcas. Você abrir no livro de Gênesis, você vai ver que era comum que o patriarca usasse grandes pedras ali para construir colunas, altares, para adorar a Deus. Pedras aqui no meio do caminho sendo usada para destruir o inimigo, mas também como altar de adoração. E eu fiquei pensando também naquelas pedras que Josué orientou ao povo de Deus, quando eles atravessaram o Rio Jordão, né, a pés ali secos. Josué falou, olha, coletem as pedras que encontrarem no meio do caminho, porque depois dessa experiência, os filhos de vocês vão perguntar, que pedras são essas? Por que essas pedras estão aqui? E vocês vão poder contar para eles o que é que Deus fez por vocês. Pedras no meio do caminho que se transformaram aqui em memorial para glorificar a Deus. É por isso que eu estou perguntando para vocês, o que você costuma fazer com as pedras que você encontra no meio do caminho? E nós vamos usar como tema para a nossa reflexão o texto de Gênesis, capítulo 28. Na verdade, eu não combinei com Cláudia, mas ela iniciou a nossa história junto às crianças, ali o capítulo 25, todo o cenário, a preparação daquilo que a gente vai estar conversando agora, porque nós vamos abrir no capítulo 28. Depois, né, e aí a continuidade da historinha só domingo que vem. Mas depois daquele conflito entre Jacó e Esaú, e eu vou ter que dar spoiler do que acontece, Jacó acaba saindo ali do acampamento do seu pai. E é justamente essa experiência que vai servir de reflexão para a gente. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 28. Nós vamos ler dos versos 10 aos versos 22. E eu fiquei pensando, a gente lê esses versículos todos, será que não vai ficar muito texto para ler? E eu fiquei pensando também, quanto texto a gente recebe no WhatsApp durante a semana, e a gente passa muito tempo ali lendo, compartilhando. Eu falei, vale a pena sim lermos esses 12 versos que vão nos inspirar. É a palavra de Deus, né? Eu acho que já deu tempo de você abrir a sua Bíblia, Gênesis 28, você que nos acompanha em casa também pode abri-la ou acessá-la no seu aplicativo. A partir do verso 10 diz assim: E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar,
colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência esta terra em que estás deitado, e a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. As mesmas palavras que Abraão ouviu do Senhor lá em Gênesis 12, né? Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Verso 17. E, cheio de temor, disse: como este lugar é terrível. Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a colocou como coluna. Então derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar Betel, casa de Deus, né? Antes, porém, o nome da cidade era Luz. Jacó também fez um voto. Versículo 20 traz esse voto: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que coloquei como coluna será casa de Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Deus, nós te louvamos pela tua palavra que é viva, penetrante em nossos corações, e te pedimos que nesse momento, Pai, teu Santo Espírito possa nos iluminar e nos mostrar a tua verdade, aquilo que tu queres nos ensinar nesta manhã através desse texto. É a nossa oração em nome de Jesus, já te agradecendo e glorificando o teu nome. Amém. E nós vemos aqui que Jacó também encontrou uma pedra no meio do caminho, e no meio do caminho por onde Jacó ia, tinha uma pedra. Jacó tinha passado por aquela situação, como vocês ouviram na historinha, hoje logo cedo, de conflitos dentro de casa. Muitas dificuldades, enganação, mentira, né? De certa forma um complô que envolveu inclusive os pais, né? E ali Jacó, diante de uma situação insustentável, precisa sair da casa do seu pai, da terra do seu pai, do acampamento ali da sua família e seguir rumo a o que Deus tinha para a sua vida, ainda que sem saber como seria. E quantas vezes também nós vivenciamos essa mesma experiência. Precisamos trilhar um caminho, um novo emprego, uma nova situação sem ter ideia de como vai ser. Às vezes um tratamento, um diagnóstico que nós não temos ideia do que vai acontecer. Ele saiu sem saber o que enfrentaria. E no meio do caminho, ele encontra uma pedra. O texto diz que já era noite. Já começava a escurecer. Ele estava num local totalmente ermo, tá? Não havia aqui hospedaria, hotel, nada disso, um Airbnb que ele pudesse providenciar na hora. Ele precisou se virar com aquilo que havia no meio do caminho, e era justamente uma pedra. E aí uma primeira lição que eu queria trazer para os irmãos hoje é que as pedras no meio do caminho, elas precisam ser usadas a nosso favor. Precisamos aprender a transformar aquilo que são pedras, aquilo que são dificuldades, aquilo que são desafios ao nosso favor. Ele poderia ter chutado aquela pedra, o que não teria sido uma boa decisão. Ele poderia ter se queixado sobre aquela pedra, mas o que ele faz é transformar a pedra em travesseiro. Já o que nós temos é a pedra, vamos utilizá-la ao nosso favor. A Rick Warren, que escreve aquele livro muito conhecido, né, Uma Vida com Propósito, acredito que os irmãos conhecem, ele fala uma coisa muito interessante, que Deus ele não desperdiça nenhuma experiência que nós vivemos. Seja uma experiência boa, seja a experiência ruim. Seja a experiência da vitória, seja a experiência da derrota.
Seja a experiência da saúde, seja a experiência da doença, seja a experiência do nascimento, seja a experiência da morte. Deus, Ele não desperdiça experiência. Em outras palavras, e contextualizando com a nossa pregação, Deus não desperdiça as pedras no meio do caminho. E nós precisamos também aprender com essas experiências, aprender a usá-las a nosso favor e entender como é que eu posso transformar essa pedra. Será que ela pode virar um travesseiro? Será que ela pode se transformar em um lugar onde eu posso sentar? O que será que Deus quer me ensinar através desse desafio no meio do caminho? E eu confesso que enquanto eu estava pensando sobre isso, refletindo sobre isso, foi impossível não pensar nas pedras que nós encontramos no caminho nas últimas semanas, né? Na verdade, literalmente tinham pedras que eram na vesícula, né? E de Camila. E não era no meio do caminho, né? Era lá dentro dela e nós não tínhamos ideia que essas pedras estavam lá. E foi muito interessante que ela chegou a passar mal até aqui na igreja, no último domingo de setembro, e algumas pessoas até falaram, olha, será que não é gravidez? Será que não está vindo outro? E na verdade não era o segundo filho, eram pedras. E ali vieram os desafios, né? Porque Camila acabou precisando ser internada, como os irmãos sabem, foram vários dias, e a família dela não é daqui, né? Meus pais, os irmãos sabem, também não estão aqui, e foi um desafio gerenciar, né, essas pedras encontradas no meio do caminho. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção e que tocou muito meu coração foi no dia da primeira intervenção que Camila precisou fazer, que foi uma cirurgia endoscópica. Ela nunca tinha passado por nada cirúrgico, nunca tinha vivenciado a experiência de uma anestesia geral, e eu sei que muitos dos irmãos já vivenciaram, mas esse foi um momento de muita apreensão para ela. E nós estávamos ali no hospital, numa terça-feira, e a gente começou a conversar antes do procedimento, oramos juntos, e ela começou a falar para mim que ela tinha certeza que Deus tinha levado ela ali no hospital, que essas pedras no meio do caminho e no meio da vesícula eram oportunidades de aprendizado. E foi muito interessante porque ela começou a narrar o que é que ela estava aprendendo ao longo daqueles dias. E ela começou a citar muitas coisas que eram aprendizados para ela. E ela chegou a falar, olha, eu tenho certeza que se eu não estivesse aqui, talvez eu não estivesse aprendendo essas coisas que eu estou aprendendo. E isso nos levou a glorificar a Deus e agradecer a Deus, porque aquelas pedras no caminho podiam ser utilizadas a nosso favor, como experiência, como aprendizado. Por isso eu não sei que pedras são essas que estão no seu caminho, e eu espero que sejam só no seu caminho, que não seja nenhum órgão seu, e que sejam pedras que você possa realmente utilizar como aprendizado. Talvez como travesseiro, né? E colocar a cabeça numa pedra e conseguir dormir é um desafio, mas é isso que Deus faz. Use as pedras no meio do caminho a seu favor, use como aprendizado. Mas uma segunda lição que eu aprendo aqui com Jacó é que as pedras no caminho, elas precisam se transformar também em experiência, em lugar de encontro com Deus. Porque foi isso que aconteceu. Jacó conseguiu adormecer ali encostado naquela pedra, deitado ali naquele lugar, e veio uma visão. Na verdade, em sonho, Jacó acabou vendo uma escada, né? Uma passagem aqui muito conhecida dos irmãos, e ali ele via anjos subindo e descendo naquele lugar, e ali ele começou a receber algumas palavras da parte de Deus, que serviram de confirmação do cuidado e companhia de Deus para com a sua vida. É muito interessante quando a gente lê o texto bíblico, a gente imagina já que essas pessoas aqui eram pessoas extremamente fiéis a Deus, que já tinham muito conhecimento de Deus, mas é muito importante a gente lembrar que nós temos acesso ao Antigo e Novo Testamento. A gente já conhece toda a história, a gente já conhece muito bem quem Deus é e como Deus age. Mas lembra que Jacó está aqui no primeiro livro, tá? As coisas estavam começando. Deus estava começando a se revelar a esses homens e mulheres no início da história da humanidade. Então, o que Jacó conhecia sobre Deus era o Deus
do seu pai, Abraão, e do seu pai no sentido ancestral, né? Do seu avô Abraão e do seu pai Isaque. Ele não sabia muita coisa. O que ele conhecia de Deus era a experiência que seus antepassados haviam tido com o Senhor. E essa experiência desse sonho foi muito importante, porque Deus fala, olha, eu também estou com você. Eu estive com Abraão, eu tenho estado com seu pai Isaque, mas eu também estou com você. Você também faz parte da promessa. Você também faz parte da aliança. E eu não te abandonei. Você está no momento em que você está longe da sua família. Você está no momento em que sair da tua terra te leva até mesmo a se questionar acerca da sua identidade. Você não sabe exatamente se a bênção que você negociou ali com o seu irmão, se vai te acompanhar ou não, ainda que teu pai tenha ali intercedido e feito o momento da bênção com você. Mas eu quero te dizer que eu sou esse mesmo Deus. E é por isso que no versículo 14 ele repete para Jacó o que ele havia dito para Abraão. Olha, as famílias da terra vão ser abençoadas através da tua família. É a mesma fala, é o mesmo Deus. É a mesma forma de agir, né? É o mesmo modus operandi. Sou eu trabalhando, e agora não mais com Abraão apenas, não mais com Isaque apenas, mas também com você. As pedras no meio do caminho, elas precisam se transformar nesses momentos, nessa oportunidade de encontro com Deus. E se havia qualquer dúvida da parte de Jacó, que Deus estava com ele, agora ele tinha certeza de que Deus estava presente. E Deus falou ainda mais, ele falou, olha, até se cumprir tudo que eu tenho na tua vida, eu não vou te abandonar. Você não vai estar sozinho. Vai ter pedras no meio do caminho, mas eu vou estar contigo, transformando inclusive essas pedras em oportunidades de encontro comigo. Isso me fez lembrar inclusive uma expressão que o pastor Roberto tem repetido muito, né? Quando ele fala, olha, Deus ele não promete nos livrar do problema, mas ele nos promete nos livrar no problema. Deus não nos promete nos livrar das pedras no meio do caminho, mas Ele promete se encontrar com a gente e transformar as nossas vidas diante daquelas pedras. É em meio das dificuldades que Deus vai operando. Ainda que seja uma pedreira, porque às vezes não é só uma pedra, né? Às vezes a pedra tem uma dimensão enorme que eu não consigo nem ver o outro lado. Ainda assim, essa é uma experiência de aprendizado. Ainda assim, essa é uma experiência de transformação, de encontro com Deus. E foi isso que Jacó viveu. E é isso que nós precisamos também buscar viver. Mas ainda há uma outra lição que eu aprendo aqui com o nosso patriarca Jacó. Que as pedras no caminho, elas precisam se transformar em lugar de adoração. Porque nesse momento, quando Jacó acorda e ele fala, esse lugar é um lugar terrível. E terrível não no sentido negativo que a gente usa, mas terrível no sentido de amedrontador, no sentido de temor que esse lugar gera, porque Deus se fez presente neste lugar. E ele passa a chamar esse lugar de Betel. Betel porque é a casa de Deus, é o lugar onde Deus se manifesta, é o lugar onde Deus habita. E ele percebe que aquele lugar é um lugar especial. E não o lugar em si, mas a manifestação de Deus naquele lugar. E essa é uma verdade que nós sabemos. Chamamos esse lugar aqui de um lugar especial e convidamos sempre aqueles que nos acompanham pela TV, pela internet, a estar aqui, não porque aqui vai ser um lugar mais santo, mas Deus ele se manifesta, tá? E por conta disso, esse lugar se transforma em um lugar especial. Se transforma em casa de Deus, né? Se a gente parasse para pensar, toda a igreja poderia levar esse nome Betel, né? Casa de Deus. Deus ele se manifesta ali, Deus transforma vidas ali, e foi o que ele fez junto ali a Jacó. E Jacó passa a cultuar a Deus, a adorar a Deus através dessa experiência. Era apenas uma pedra no meio do caminho e se transformou em uma experiência de manifestação de Deus, de transformação, numa experiência de adoração, de declaração da presença de Deus na vida de Jacó. E nós precisamos também buscar desenvolver isso.
Transformar as nossas experiências de dificuldade em experiências de adoração. Eu sei que é difícil adorar ao Senhor na dificuldade. Eu sei que muitas vezes a nossa disposição é apenas de pedir, mas nós precisamos louvar a Deus diante dessa situação. E me permitam usar mais uma vez a nossa experiência pessoal, mas naquela terça-feira, ainda bem que a gente não usa mais discos, né? Mas eu teria dito que o disco teria arranhado de tanto que uma música voltou lá naquele quarto de hospital. Mas o YouTube, ele tem a opção de você colocar uma música para repetir. A gente faz muito isso com Samuel, porque criança gosta de ouvir a mesma música várias vezes. Camila também ali ficou ouvindo aquela música que nós temos cantado tanto, da Tua Bondade Me Seguirá. Né? E é importantíssimo nós adorarmos em meio às dificuldades. Essa música ficou rodando, não foi depois da cirurgia. Essa música sobre a bondade de Deus, a gente ficou ouvindo e cantando várias vezes antes da cirurgia acontecer. Eu até brinquei para ela que as enfermeiras iam aprender a cantar aquela música de tanto que ela tocou. E é nessa experiência da adoração que o milagre acontece. Né? Isso me fez lembrar até do rei Josafá. Não sei se você vai lembrar, mas lá em 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá ele tem uma experiência ali junto ao seu exército, de um grande desafio que tinha, de um grande exército que vinha, e eles não tinham condições de encarar aquele exército. Ele busca ao Senhor e Deus fala para ele, olha, eu vou dar a vitória a vocês. E é muito interessante porque isso iria acontecer no dia seguinte, mas naquele mesmo dia da promessa, Josafá sai dali e os levitas começam a cantar, a louvar a Deus, antes de ver o milagre acontecer. As experiências das pedras na nossa vida precisam nos trazer essa mesma experiência também, de adorarmos o Senhor ainda que as pedras estejam lá. Adorar o Senhor ainda que o exército nem tenha sido destruído. Louvar ao Senhor na certeza de que a promessa foi cumprida, que Ele prometeu e que Ele cumpriu, ainda que a gente nem tenha visto. O apartamento ainda nem saiu, mas a gente já está louvando, agradecendo e com a certeza de que Ele cumpriu a promessa dEle. Né? A resposta ainda nem chegou, mas a gente já está louvando e agradecendo porque a gente sabe que Ele é fiel. A experiência das pedras no meio do caminho precisam nos levar a adorar o Senhor. E por último, a última lição que eu aprendo aqui com o nosso irmão Jacó é que as pedras no caminho precisam se transformar em um lugar de compromisso com Deus. Não dá para a gente passar por tudo isso e sair da mesma forma que a gente chegou. Aquela pedra no meio do caminho, ela precisa gerar essa transformação e os nossos votos, os nossos compromissos com o Senhor. E perceba que antes de tudo, Deus, Ele revela o compromisso que Ele tinha ali com Jacó. Olha, eu vou contigo, não vou te deixar, vou te abençoar, tá? A tua família vai ser bênção para todas as outras famílias. Fica tranquilo que eu estou à frente, você não está só. Deus já deixou muito claro ali qual era a participação dele, o voto, o compromisso dele. E aí falta a nossa parte diante disso. E o texto fala que depois dessa experiência da adoração, Jacó para e ele vai falar, olha, a partir de agora eu também faço o meu voto. Essas pedras no caminho me levam a um compromisso com o Senhor. E o primeiro desses votos é o voto, o compromisso do senhorio. Ele fala, olha, por conta dessas pedras, por conta dessa experiência, eu declaro que o Senhor, a partir de agora, será o meu Deus. E eu não sei se você passou pela classe de batismo, mas eu lembro quando eu passei, um dia desse, 1997, eu lembro que quando eu estudei, inclusive com o irmão Augusto, que até hoje continua também ensinando a classe, quando a gente aprende que a gente declara que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E a gente aprende o que é declarar Jesus como Senhor. O que é de estar debaixo desse senhorio. Porque é lindo a gente declarar isso e cantar isso. Mas viver o senhorio de Deus, viver debaixo da vontade de Deus, de acordo com os valores da palavra, de acordo com aquilo que Ele quer para as nossas vidas, no dia a dia, esse é o nosso desafio. E esse foi o primeiro voto de Jacó, e é o voto que eu desafio você a fazer se você está andando com pedras no meio do seu caminho. Decida, comprometa-se a viver debaixo do senhorio do Senhor. Declare e busque ter verdadeiramente Deus
como seu Senhor, Deus como aquele que te conduz, independente do que aconteça, sejam pedras, sejam águas, né, que vêm e inundam, o que você passar, lembrem-se, Deus, Ele é o meu Senhor. Esse é o primeiro voto que Jacó faz e é o voto que nós precisamos também fazer. Se tem dificuldades, se tem pedras, Deus precisa ser o meu Senhor em meio a tudo isso. O segundo voto e o segundo compromisso de Jacó, aqui nos últimos versos do 20 ao 22, ele vai falar sobre a adoração a Deus, que ele vai dizer, olha, essa pedra, tá, que eu coloquei como coluna, ela vai ser casa de Deus, ela vai ser Betel, ela vai ser lugar de adoração. E eu decido e eu me comprometo a adorar ao Senhor com a minha vida. Ter a Deus como meu Senhor. E o segundo compromisso de Jacó, que é o nosso desafio também, é adorá-lo. Adorá-lo quando as coisas estão bem. E adorá-lo também quando as coisas não vão bem. Adorar quando tudo está sob controle. Mas adorar também a Deus quando parece que tudo saiu do controle. Adorar quando o diagnóstico é positivo, é benigno. Mas também adorar o Senhor quando o diagnóstico é negativo. Quando o diagnóstico ele é maligno, ele nos desespera, ele nos gera ansiedade. Esse também é momento de adoração. E isso é um compromisso que nós precisamos assumir diante das pedras no meio do caminho. E um terceiro compromisso que Jacó faz, tá? E que nós precisamos também fazer, é o compromisso da fidelidade a Deus. E eu digo isso, Jacó faz esse compromisso de uma maneira muito específica. Veja como ele conclui a fala dele para Deus, registrada aqui no último verso 22 do capítulo 28. E certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Tá? Aqui tem importância sim do dízimo, né, daquilo que é o reconhecimento do que Deus nos dá, mas ele faz um compromisso, tá, de ser fiel a Deus diante de tudo aquilo que Deus prometeu que faria. Ele ainda não havia recebido nada, tá? Ele não havia ainda recebido as terras, que eram a característica da prosperidade de Deus para com os patriarcas. Ele ainda não tinha recebido os animais, ele estava aqui sozinho, a caminho de Padã Arã, em busca daquela que seria a sua esposa, que ele ainda nem tinha também encontrado, porque ele não tinha chegado nas terras ali do seu tio Labão. Mas ele já havia se comprometido a servir ao Senhor como Deus, a adorá-lo, independente das coisas que acontecessem, e ser fiel a Deus diante daquilo que ele recebesse do Senhor. E esse é o terceiro compromisso que nós precisamos fazer. O compromisso de sermos fiéis ao nosso Deus, independente das pedras no meio do caminho. E é sempre delicado quando a gente fala sobre esse assunto de dízimo, mas está bem claro aqui, não estou colocando palavras, expressões no texto, mas Jacó não tinha nada. E ele ainda assim promete que daria o dízimo ao Senhor. E nós muitas vezes somos desafiados a isso também, né? Como cristãos, como membros da igreja, né? E quando a gente passa pela classe de batismo, eu falei dela nesse instante, a gente aprende sobre isso, né? Que nós temos vários compromissos com o Senhor, participar da escola bíblica dominical, e eu sei que todos aqui participam, se engajar em algum ministério, e eu sei que todos têm buscado se engajar em algum ministério, servir de alguma forma, e a gente também se compromete com o sustento da casa do Senhor. E muitas vezes vem as pedras no caminho e a gente acha que não vai dar para a gente participar, né? Que esse mês talvez a gente fique um pouco de fora e a gente vai levando. E a gente esquece que é compromisso também, a fidelidade, a lealdade, não à igreja, não à liderança, mas uma fidelidade a Deus. O compromisso do senhorio dele, o compromisso de adorá-lo e o compromisso de ser fiel, leal, inclusive com os nossos dízimos, independente da situação, independente das pedras, dos tamanhos das pedras que encontramos no meio do caminho. Eu espero que ao sair daqui você preste muita atenção no chão, tá? Para que não haja nenhum desastre diante de pedras que possam aparecer, porque tem pedras. E as calçadas das nossas cidades é um desafio, né? No meio do caminho a gente encontra pedra, pedregulho, né? Desnivelamento, mas preste atenção. Mas lembre-se que as pedras,
as dificuldades, os desafios, são oportunidades de encontro, oportunidade de aprendizado, oportunidades também de adoração e oportunidade de compromisso, de confirmar, de reafirmar o senhorio de Deus, o nosso compromisso de adoração a Deus e fidelidade a Deus. E ali a gente sai transformado. E a minha oração é que os irmãos possam viver essas experiências como Jacó, independente das pedras que aparecerem. Que Deus possa abençoar a todos.